Mas já teve psicólogo e psiquiatra que leu o livro, falou, olha, provavelmente ele teve isso, provavelmente ele teve aquilo. O fato é que ele virou paciente porque as condições de trabalho o levaram Com a... certeza. Eu a acho que essa qualquer um que situação. trabalhava nessas condições de trabalho e tinha acesso a essas pessoas precisaria de um acompanhamento psicológico. Mas eu vou além, um tratamento individualizado. Porque Com assim, a gente certeza. não falou que era tudo misturado? O autista, o esquizofrênico, a pessoa com síndrome de Nossa. Down, aquele que tava lá, sabe-se lá por... Tinha caso lá, assim, até cai na questão de piada na cidade, né? Ah, o cara devia dinheiro pra mim, eu falei que ele era louco, levaram embora, né? Que absurdo. Não tem como comprovar isso, mas é o que circula na cidade, Onde você a não fumaça duvida a de fogo, nada, com né? certeza. Você não Você duvida de levava nada. De pessoas pessoas que LGBT. tinham lá. E aí que tá, cada qual precisava de um tratamento, e o tratamento não era o mesmo para todo mundo, era medicação E porrete? e eletrochoque. Tinha lobotomia lá? Teve antes do Walter e do José ingressarem lá, né? Mas o que acontece? Quando não tem transparência, você pode achar o que quiser. Então, se vocês perguntarem pro Walter, tinha lobotomia lá na tua época? Ele falou que tinha. Porque ele falava que viu os pacientes com a cabeça toda aberta, assim, toda com cicatriz, sabe? E aí não dá pra saber se foi por conta de uma violência ou de uma cirurgia ou de qualquer outra coisa. Aquele oficialmente não tinha. E o que ele fala? Oficialmente. Sim. A medicação, ela tem um tempo tem um prazo de validade dentro do corpo do organismo da pessoa. A lobotomia não, é como se fosse uma impregnação para sempre. Então Exato. podia ser muito cômodo para algumas pessoas, principalmente em períodos mais conturbados da nossa sociedade aqui, da nossa história. Tipo, o Juqueri, ele atravessou a Era Vargas, né? Que foi um período bem complicado, de Super. perseguição e tal, que a gente nem se dá conta mais, né? Não se fala mais disso, Tem né? gente que acha que ele é herói ainda. então, Pai dos pobres. Ele teve várias coisa fases, distorcida. né? Aí fala, pelo menos ele criou a CLT e tal, mas porra, e o que ele fez também, né? Enfim. Chegou E a mandar teve ter gente lá para os campos de concentração judeu daqui Teve pra lá. também. Teve a ditadura civil-militar nos anos 60, 70 e Sim. 80. E aí, claro, podia ser muito cômodo calar a boca de algumas pessoas Pela lobotomia. pela lobotomia. Então o Walter fala, teve e tal. Não tem nenhum documento que comprove isso, mas com mas certeza. o eles Walter vão acha que teve. oficializar isso. A pessoa fica igual praticamente um vegetal. Pois é. No Cinzas do Juqueri, o José da Conceição contou pra mim melhor de alguns casos que ele viu no manicômio de presos políticos da época, que era quem ia contra o regime na época. Tem um caso muito emblemático, assim, do Profeta das Águas, que é eu esqueci o nome dele agora, mas tem no livro. Ele é da região ali da divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo. Nos anos 70 construíram uma hidrelétrica lá, na região de Ilha Solteira e Andradina, ali, tá naquele pedaço. E claro que tinha gente contra. E esse cara, ele arregimentou um verdadeiro exército de pessoas que eram contrárias à criação dessa usina hidrelétrica, porque a cidade ia ser inundada. Nossa. Ele foi meio comparado até com Antônio Conselheiro e tal. E aí, o que fizeram com ele? Ele foi preso. E aí verificaram no julgamento que ele tinha problemas psiquiátricos, porque muito cômodo. Né, aquela coisa, Esse laudo. ele ia para um lado mais do divino, sabe? E tal. E aí ele foi para o manicômio judiciário e ficou lá um tempão. Aí ele saiu e tal, ele tá vivo até hoje. Inclusive, tem um documentário sobre ele aí, que não ficou muito famoso, mas tem. Né? Mas ele violou a Lei de Segurança Nacional. Por isso que ele foi preso. Porque ele era contra a construção da hidrelétrica. Né? Quantos não foram assim? Pois Esse é um caso Esse de é que um a gente dos casos só, né? Bom, a pessoa falou que tá acabando o nosso tempo. Eu só queria enfatizar que quando a gente fez uma live lá no Observatório, a gente já fez, Daniel, foi super bem. As pessoas ficou, assim, conformado com as torturas que eram no Juqueri. O porquê que faziam isso, arrancava, eu até recebi depois, mas por que faziam isso? Ó, chegaram a arrancar os dentes das pessoas. Ó. Tinha várias justificativas, na verdade. Não era todo mundo, né? Mas hoje em dia é um pouco o acesso à odontologia é um pouco mais tranquilo, assim, Sim. sabe? Mas até, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, não se tinha um tratamento para todo mundo, né? O Brasil, ele foi por um tempo considerado o país dos banguelas, né? Porque que acontecia? A pessoa tinha um problema, arrancava tudo. Uma né? cara Fala, tira tudo, logo para não dar trabalho e tal.
Era mais ou menos o que acontecia no Juqueri também. Tinha, nossa. claro, pessoas que precisavam que... Não estou justificando, mas era o que acontecia. Se mordia. Arrancavam os dentes porque se mordiam, podiam morder os outros. Sim. Tinha paciente que engolia cabelo, e aí precisava fazer cirurgia para tirar o próprio cabelo do estômago e tal. Aí tirando os dentes, a pessoa não faria isso, né? Não tinha. Mas a essa maioria era facilidade. porque, como iam cuidar mal cuidavam da alimentação, higiene de 18 mil pessoas, imagina da. Para você ter uma dos ideia dentes. da condição, que era tão complicada assim, que o Walter ele fala assim que arrancar os dentes foi difícil, mas pior foi o pós, entre aspas, operatório, porque ficou tudo aberto, né? Não Nossa. costuraram. Então a comida, provavelmente eles deviam botar salitre, né, na comida. Então aquele sal batia na gengiva aberta, aquilo Ai. devia infeccionar, doer, né? Era um Gente, isso transtorno podia muito ser grande. uma infecção generalizada, Pois podia é. causar. Será Por mais que fosse justificável, por se mordia, mas como tirava isso? Esse que é o Então, problema. se não Como que tinha tratava na hora de acesso ao tirar? banho, imagina a escova de dente, né? Como era E a complicado. boca toda aberta. Toda era uma aberta. tortura. Era, E aí pra comer no dia a dia era um sempre, centro de Nossa, tortura esse lugar. Que horror. É.